Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Esse é o nosso terceiro vídeo do AutoCAD básico para mecânica. No primeiro vídeo nós já modelamos o desenho de um eixo em 2D. No segundo vídeo nós já inserimos também as cotas e também uma seção para identificar ali a altura do rasgo de chaveta. E nesse vídeo nós vamos aprender como criar um carimbo ou uma legenda com entrada dinâmica. Vocês vão ver o quanto isso é simples, tá bom? Vamos iniciar. Primeiro, temos que entender que existe um comprimento padrão para a nossa legenda. Eu poderia iniciar aqui já fazendo um retângulo, mas eu vou fazer utilizando a ferramenta mais básica aqui com um line. Entendam que a legenda ela pode ser personalizada, com exceção aí do seu comprimento, que é 178, que justamente é a dimensão que vai caber ali em uma folha formatada de papel A4. Então, o comprimento será 178. Já a sua altura vai ser proporcional à quantidade de elementos que você vai ter ali na sua prancha. Eu vou fazer uma legenda aqui com um comprimento de 178, com uma altura de 40, e vou ali estar distribuindo as informações que me atendem para o momento. Então vamos lá. Line, vou colocar aqui uma altura, vou ativar aqui o meu ortho de 40 e o comprimento de 178. Então veja, aqui 40 e vou fechar aqui. O que acontece? Aqui eu já tenho o meu comprimento de 178 e minha altura. Agora eu vou distribuir as minhas células, os campos aqui, para eu fazer o preenchimento do meu carimbo. Então eu vou utilizar a ferramenta aqui, Offset, para já criar umas linhas a uma distância de 10 milímetros. Então vou aqui em Offset, vou digitar 10. Vou clicar na linha e colocar para baixo. Mesma coisa eu vou fazer com as demais. E aqui eu distribuo, de forma equidistante, a mesma distância entre as linhas. As linhas horizontais eu já preparei. Agora eu quero fazer algumas linhas verticais. E aqui eu vou atribuir uns valores aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um offset de 22, daqui para cá, e também daqui para cá. Vou colocar um offset aqui, deixa eu ver, de 75. Lembrando que isso aqui é de acordo com a sua... Você personaliza da forma que você achar melhor. Então aqui eu vou colocar 75. O que acontece? Eu agora vou usar o Trim para tirar algumas dessas linhas aqui para mim. Então eu vou aqui na ferramenta Trim. Vou apagar isso aqui, ó. Esse espaço aqui pode ficar para sua logo, uma imagem de, sei lá, de uma empresa que você trabalha, o que você quiser colocar aqui dentro. Aqui eu vou também dar um trim. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui essa linha aqui superior para servir de referência caso você tenha vários elementos, por exemplo, na sua prancha. Então vou usar item, quantidade, denominação, material. Aqui eu vou colocar o nome do projeto, o nome do projetista, vou colocar escala, data. Então vamos iniciar aqui, ó. Veja, aqui eu preparei a legenda, certo? Com comprimento de 178 por 40. Lembrando que você vai fazer de acordo com aquilo que se adequa à sua realidade. Eu vou colocar aqui uns textos. Vou aqui no onde tem esse A. E vou clicar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de item. Item. Vou trazer um pouquinho mais para cá. E aqui apenas eu vou copiar. Vou clicar aqui, vou dar um Enter. Vou sair copiando. Deixa eu voltar aqui. Tentar inserir isso aqui no centro. Então, veja que eu repeti aqui o item, mas na verdade eu vou editar. Aqui eu vou colocar. Vou editar aqui, vou colocar quantidade aqui. Quantidade. Aqui eu vou colocar denominação. Depois eu movo ali no alinhamento. E aqui eu vou colocar material. Como nesse
breve tutorial aqui, a gente trabalhando com eixo. Por exemplo, aqui eu posso botar denominação. Aqui eu tinha item. Se eu tivesse vários elementos, então item 1, parafuso, quantidade 2, denominação, a referência do parafuso, qual material, aço 1045, por exemplo. Então você vai aumentando as linhas de acordo com o que você precisa ali no seu carimbo. Então, por enquanto, eu tenho item, quantidade, denominação, material. Aqui eu posso inserir, por exemplo, aqui eu vou colocar a logo do canal, né? Vou colocar aqui, segue tag. Só que está pequena essa letra, eu vou aqui aumentar um pouco, vou colocar aqui 5, por exemplo. Deixa eu colocar aqui tentar centralizar. Então, vou deixar aqui, ó. Então, por enquanto, eu apenas estou modelando aqui. Não tem nada de bloco. Nós vamos inserir, vamos salvar como bloco e também criar as entradas dinâmicas. Mas, por enquanto, a gente está só criando aqui o nosso carimbo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó. Qual vai ser o título desse projeto aqui? Vamos lá. Vou colocar o nome projeto. Eu vou copiar isso aqui para baixo. Vou chamar isso aqui. Vou dar 2 cliques aqui para editar. Posso botar projetista, desenhista. Vou botar desenhista aqui. Por exemplo, desenhista. Então aqui eu tenho um projeto, desenhista. Eu vou também atribuir alguns aqui. Vou dar uma cópia aqui. Essas serão as nossas entradas dinâmicas. Sempre que você precisar, você vai lá e chama. Você chama a sua legenda e apenas faz a edição. Vocês vão ver como é simples. Deixa eu copiar aqui para baixo. Depois a gente vai fazer editar. Nós vamos editar. Então aqui eu tenho o projeto, desenhista. Aqui eu vou dizer, aqui perguntar. Por exemplo, a unidade. Por exemplo, aqui eu vou colocar a escala. Qual a escala do desenho? E aqui eu vou colocar como se fosse a data, né? A data que foi realizado esse desenho. Data. Então, por enquanto, o que nós temos aqui? Nós temos uma linha aqui para inserir informações de forma horizontal. Você ia crescendo de acordo com a quantidade de elementos que você tem em seu desenho. Aqui um título para o projeto. Aqui quem desenhou, quem é o projetista, quem é o desenhista, certo? Aqui a unidade é milímetro, é polegada, é metro. A escala, qual a escala que está ali o seu desenho, né? Foi representado. E qual a data. Então agora a gente vai iniciar aqui o processo para inserir as entradas dinâmicas. Eu vou criar aqui um círculo apenas como referência. Então eu venho aqui, ó, vou colocar um círculo aqui. Por exemplo, com um raio 2. Entendam que esse círculo vai servir só de referência, tá certo? Então eu vou copiar esse círculo aqui também para cá. Vou dar um Enter, vou trazer um pouquinho para cá. Então vou fazer a mesma coisa para os demais. Onde tem círculo, serão entradas dinâmicas, certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos no meio. Veja, então, esses pontos onde tem os círculos serão entradas dinâmicas aqui para nosso carimbo, para nossa legenda, certo? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui colocar mais um pouco para o lado. Vamos lá. Agora está na hora de a gente criar os nossos atributos aqui. Então, venho aqui em Insert. Eu vou aqui definir atributos. Quando eu clicar aqui, observe que ele vai abrir um campo para mim, perguntando qual a tag e um prompt. Na verdade, vai ser uma pergunta, né, para a entrada dinâmica. O tag, eu vou fazer primeiro para o projeto. Eu vou chamar isso aqui de projeto. E ele vai fazer uma pergunta toda vez que você chamar ali o seu bloco, a sua legenda, né? Então, eu vou colocar qual o título do projeto. E uma pergunta.
Quando eu vi aqui dar o OK, não vamos configurar nada por enquanto aqui em relação ao tamanho de texto, essas coisas, vamos avançar. É só colocar o tag representa aqui o projeto, e o prompt será a pergunta que vai ser inserida quando você chamar o seu carimbo na hora de preparar o desenho para a plotagem. Quando eu dou OK, aí você vai inserir aqui, ó, justamente no seu tag que você criou, projeto. Aí agora eu vou dar um Enter para chamar novamente para eu fazer para as demais. Enter. O próximo agora será desenhista. Desenhista. E aqui quem elaborou o desenho, por exemplo. E aqui coloco uma pergunta, dou um OK, vou lá e insiro da mesma forma. Mesma coisa faremos para os demais. E aqui a tag agora será unidade. Qual é a unidade? OK. Insiro aqui. Vamos para a escala. Qual a escala do desenho? Qual a escala? OK. Insiro aqui no centro. E agora qual a data? A data, né, de elaboração, por exemplo. Qual é a data de elaboração? Aí vou aqui no OK e venho aqui. Veja que agora eu atribuí entradas dinâmicas. Toda vez que você está preparando o seu desenho para uma plotagem, você vai lá, você vai salvar em determinado lugar o seu bloco com entrada dinâmica e você vai chamar a sua legenda de acordo com o que você preparou. Uma vez feito isso, você já pode até excluir aqui, ó, esses círculos, já que eles serviram só para referência, para aí você inserir a sua entrada dinâmica. Então aqui eu vou excluí-los. E agora eu vou transformar isso aqui em um bloco, para toda vez que eu precisar da minha legenda, eu ir lá e fazer a sua inserção. Então eu venho aqui, ó, onde tem aqui, ó, Create Bloco, eu vou clicar aqui e você vai ter, ó, esse Write Block. Você vai salvar esse bloco aqui. Eu vou clicar nele aqui, ó, onde tem esse disquetezinho para salvar. O que você vai fazer? Primeira coisa, tem um pick point. Esse pick point é a sua referência, o local que você vai inserir o seu ponto de referência para você na hora de anexar ali o seu bloco, o seu carimbo. Então é um ponto dentre a legenda que vai ser a sua referência. Então eu clico aqui e vou clicar aqui, ó, nesse canto inferior aqui direito. Ó. Esse vai ser o meu ponto de inserção. Clico. Agora ele pede para que você selecione o objeto. Então quando você vem aqui, ó, seleciona o objeto, você vai selecionar toda a sua legenda e vai dar um Enter. E agora você vai escolher um local para salvar o seu bloco. Eu vou aqui, ó, e vou escolher aqui na área de trabalho para ficar mais fácil. Vou colocar o nome aqui, ó, legenda. Quando formos no próximo vídeo para fazer a plotagem, nós vamos buscar exatamente esta legenda aqui. Então estou colocando aqui na área de trabalho com o nome legenda. E aqui eu vou salvar. E aqui dá OK. Feito isso, está pronta a minha legenda com entrada dinâmica. No próximo vídeo nós vamos pegar o desenho que já foi elaborado, já com suas cotas, tudo bem certinho. Nós vamos preparar o ambiente, uma folha de papel A4 e vamos chamar exatamente aqui esse carimbo, essa legenda, para vocês verem como será essa entrada dinâmica e preparar o nosso desenho para impressão, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Aqui a criação de legenda ou carimbo com entradas dinâmicas. Te espero no próximo vídeo. Até mais.